Fala trader, aqui é Diógenes e eu quero dar a você as boas-vindas ao desafio Day Trade em um clique. Eu estou muito empolgado porque eu vou te trazer muito conhecimento ao longo dessa semana. E eu vou te mostrar como você pode se tornar um trader consistente. Eu vou te apresentar as minhas ferramentas, eu vou te mostrar os meus resultados. E você vai poder operar ao vivo comigo ao longo do desafio Day Trade em um clique. Então já fica ligado, fica preparado, porque tem muita coisa legal que vai ser liberada para você e você vai poder aprender em primeira mão como operar como um trader profissional. E a coisa mais interessante é que você vai poder gerar resultados a partir das ferramentas e do conhecimento que eu vou trazer para você nessa aula. Você vai conseguir gerar resultados a partir de agora, a partir do final dessa aula. Assim que você colocar em prática tudo que eu vou te mostrar, junto com as ferramentas que eu já liberei para você baixar, você vai poder operar de forma clara, objetiva, com uma boa gestão de risco e o melhor, tudo com apenas um clique. É por isso que esse desafio se chama Desafio Day Trade em um clique, porque todo o meu gerenciamento de risco foi colocado dentro de ferramentas para te ajudar a ter clareza na hora de operar. Então, eu quero agradecer você por estar aqui comigo nessa primeira aula. Ao total vão ser 4 aulas que eu vou liberar para você agora. E ao longo dos próximos dias, você deve ter recebido um e-mail com as ferramentas, inclusive com o tutorial de como instalar as ferramentas aí na sua plataforma. E se você ainda não fez isso, eu quero que ao final dessa live que você dedique algum tempo para abrir o e-mail que eu te mandei, para você baixar as ferramentas, instalar a plataforma e deixar tudo pronto para que a partir de amanhã você comece a executar a estratégia que eu vou te ensinar hoje. Ok? Ao final dessa aula eu vou te ensinar uma estratégia muito clara que você vai ter absoluta clareza sabendo onde comprar e vender no mercado. Então, eu estou muito empolgado, vou te trazer muito material e vem comigo, eu tenho certeza que você vai gostar. O meu objetivo aqui é que a partir de amanhã você já comece a ver os resultados das operações através do método da estratégia Day Trade em um clique. Você vai conseguir ver a partir de uma conta demo, que eu recomendo que você teste em conta demo primeiro. Você vai conseguir ver e gerar 10, 20 dólares por dia, tranquilamente. E você vai ver que de fato funciona. Eu não quero aqui chegar eu, Diógenes, e dizer para você, olha, isso aqui funciona. Eu quero que você seja capaz de aplicar aquilo que eu vou te ensinar e que você veja que funciona. É você que vai me dizer, olha, eu comecei a utilizar a estratégia e está funcionando, está dando certo. É você que vai me dizer para mim se está funcionando para você, ok? E eu falo isso com total clareza e segurança porque eu tenho certeza do que eu criei e do material que eu vou te entregar. Eu sei que a estratégia que eu venho desenvolvendo desde 2020, eu sei que isso funciona e que traz muita clareza para você. Antes de entrar na estratégia, eu quero te contar um pouco de como que eu cheguei a desenvolver essa estratégia que eu chamei de Razor FX. Para você entender um pouco, eu comecei no mercado financeiro em 2009. Pois é, naquela época praticamente não existia quase nada a respeito do mercado financeiro. Existia pouquíssima coisa. E eu me interessei pelo mercado e comecei a estudar. Como eu tinha uma base de inglês, eu comecei a procurar materiais em inglês. E existia bastante coisa, muito mais do que em português. Eu não sei se você está mais tempo no mercado ou menos tempo, mas você não tem ideia de como que era o conhecimento a respeito do mercado financeiro em 2009. Era um matagal, não existia quase nada, existiam poucas pessoas que falavam de mercado financeiro naquela época. Então eu comecei a estudar em inglês e espanhol. E a partir daí eu comecei a desenvolver uma própria metodologia. Em 2011 eu criei um blog de Forex chamado Diário FX Online. E a ideia principal era que eu pudesse compartilhar com as pessoas e mostrar as minhas operações. Em um curso especialmente importante que eu fiz na época, em 2010, o meu mentor dizia que era importante ter um diário de trading, onde nós pudéssemos escrever aquilo que nós tínhamos feito a respeito do mercado. Ou seja, para a gente aprender a partir das nossas próprias experiências. O que eu fiz? Eu comecei a escrever. Mas eu pensei, bom, eu vou criar um blog onde eu vou escrever as minhas operações, vou escrever aquilo que eu estou fazendo, os meus resultados. E as pessoas vão poder ver na prática como que eu estou operando. E eu pensei, como eu estava perdendo, em 2011, eu pensei que se eu criasse um blog onde eu ficasse exposto, talvez isso me daria aí a disciplina que eu precisava para que eu fosse consistente. E a coisa mais interessante, durante algum tempo eu comecei a gravar vídeos
e falar a respeito do mercado financeiro. E a partir daí, criei um canal no YouTube e hoje eu já participei da formação de mais de 10 mil traders de todos os 5 continentes. Pessoas de todos os lugares que já passaram pelas minhas formações, que já fizeram curso comigo e aprenderam como atuar no mercado financeiro. Em 2017, eu comecei a pesquisar, pensar formas alternativas de gerenciamento de risco. Na época, eu estava muito pautado na análise técnica clássica. Em 2017, através de uma pesquisa sobre formas alternativas de atuar no mercado, porque eu continuo estudando o mercado financeiro intensamente até hoje, todos os dias. Os meus alunos sabem que nesse momento eu estou trabalhando no aprimoramento das minhas estratégias. Isso é uma coisa que não termina nunca. Todo trader consistente que eu conheço está constantemente buscando alguma forma de evolução, de maior conhecimento a respeito do mercado financeiro. Em 2017, eu comecei a estudar formas alternativas de gerenciamento de risco. E aí eu comecei, a partir de 2017, eu parei de fazer day trade e eu fui de 2018, 2019, eu não fiz day trade operando somente no gráfico diário, operações de swing trade. Só para você entender um pouco o contexto da minha vida, naquele momento, em 2017, nasceu meu segundo filho, o Theo. E eu estava muito cansado fisicamente. Por quê? Eu acordava às 4 horas da manhã para operar na abertura de Londres. Era a forma como eu tinha aprendido. E com um filho pequeno em casa, recém-nascido, ajudando a minha esposa, enfim, participando ali diariamente, acordar às 4 horas da manhã estava muito pesado para mim. Não dava conta mais. Eu vivia cansado. Eu estava acordado, mas sempre estava cansado com sono. Como eu sou trader já há algum tempo, eu sempre tive essa liberdade de poder trabalhar a hora que eu quisesse. Mas ir dormir de tarde, porque eu estava cansado de acordar 4 horas da manhã, era uma coisa que quebrava muito a rotina da minha casa. Então, em 2017, eu parei de fazer day trade e comecei a focar somente em operações nos períodos mais longos. E aí, quando foi agora, em 2020, recentemente, no meio da pandemia, só uma coisa importante, para você entender um pouco da minha rotina e como que nasceu a estratégia do Razor FX. Apesar de eu não ter um trabalho formal, que eu tenho que sair de casa todos os dias, ainda assim eu saio muito de casa para caminhar, para tomar um café na rua e etc. Quando chegou a pandemia, em 2020, no auge da pandemia, eu passei 15 dias sem sair para fora da porta do apartamento. E o tédio tomou conta da minha vida. E naquele momento que eu fiz, eu voltei para fazer day trade, por uma questão de uma busca de melhores resultados e também por uma questão de que eu tinha muito tempo livre, eu não estava fazendo nada. E eu falei para os meus alunos, olha, a partir de agora eu volto a fazer day trade e eu vou operar ao vivo com vocês. E a partir daí, de maio de 2020, eu comecei a operar ao vivo com os meus alunos de novo no day trade e hoje, só para você entender, tá, eu opero em torno de 4 horas por dia ao vivo com os meus alunos. E dentro desse processo, os meus alunos acompanharam toda a criação e toda a minha evolução em termos de gerenciamento de risco, que chega até o ponto de hoje, onde eu tenho uma estratégia absolutamente clara, através do uso de ferramentas muito claras e objetivas, com um gerenciamento de risco extremamente afinado e muito bem testado, com resultados auditados. Os meus alunos conseguem ver isso de forma muito clara. Existe fundamentação muito profunda em termos de estudo de volatilidade do mercado, ciclos do mercado e um gerenciamento de risco que é completamente de tudo que você já viu. E o melhor de tudo é que você vai poder testar essas ferramentas. Tanto o indicador Razor FX, que eu desenvolvi, levei bastante tempo para desenvolver esse indicador, quanto o robô de operações semiautomáticas. E só para dar um spoiler para você, tá? Esse robô que você recebeu, que você já deve ter instalado na sua plataforma, ele executa uma parte do meu gerenciamento de risco profissional. Mas a versão completa desse robô permite, inclusive, que você faça operações de modo 100% automático. Eu vou te falar disso na terceira aula do Desafio Day Trade em um Clique. Bom, e nessa primeira aula do Desafio Day Trade em um Clique, eu quero fazer um compromisso com você. É um compromisso pessoal meu com você. Eu vou te mostrar exatamente como operar, mas eu preciso que você coloque em prática o que eu vou te falar. Então, uma coisa muito importante, se você ainda não baixou a plataforma MetaTrader 5, instalou as ferramentas, abriu uma conta demo, eu sugiro que você faça isso imediatamente após essa aula. É muito importante, por quê? Muitos traders levam anos para alcançar a consistência. Muitos traders passam 3, 4, 5, 10 anos sem nunca ver a consistência chegar.
Mas aqui na prática, ao longo do desafio Day Trade em um clique, eu tenho absoluta certeza que você vai ver isso na prática. Você vai gerar um resultado ao longo dessa semana, a partir de agora, ao final dessa live, você vai ver esse resultado sendo construído aí na sua conta demo. Esse é o meu compromisso com você. Eu tenho certeza do que eu criei, eu tenho certeza das ferramentas que eu disponibilizei para você. Então, se você não fez isso, essa é a sua parte do compromisso comigo, onde você vai testar as ferramentas que eu disponibilizei, ok? E eu estou muito feliz que você está aqui porque nesses momentos de incerteza, nesse momento, nós estamos vivendo, ou quase aí saindo de uma pandemia, com situações de conflito na Europa, tensões na Ásia e agora nós temos eleições no Brasil. E tudo isso adiciona elementos de muito perigo, de muita incerteza financeira para a gente. As famílias precisam ganhar mais dinheiro. A inflação está nos níveis mais altos dos últimos não sei quantos anos. Na Europa e nos Estados Unidos está em níveis altíssimos. Taxa de juros subindo. E tudo isso traz elementos de incerteza muito importantes para a gente, que nós precisamos considerar. Dentro de todo esse cenário de incerteza, muitas pessoas começaram a procurar formas alternativas de ganhar dinheiro. E é claro, quando se trata de mercado financeiro, todas as pessoas ficam deslumbradas com as possibilidades que o mercado financeiro traz. Mas isso requer que nós tenhamos um posicionamento absolutamente profissional e com uma estratégia que tenha uma perspectiva matemática positiva. E tudo isso é possível através das ferramentas do que eu vou te mostrar aqui no Desafio Day Trade em um clique. Então, se você quer ter o primeiro gostinho da consistência, fica comigo durante essas 4 aulas. Eu tenho certeza que você vai ver pela primeira vez que é sim possível viver de Day Trade, talvez complementar a sua renda através do Day Trade, desde que você faça o uso das ferramentas, do conhecimento adequado. E é possível, talvez, você alcançar a liberdade financeira. Você, talvez, substituir o seu trabalho, a poder finalmente demitir o seu patrão e viver apenas do mercado. E eu vou te mostrar isso e você vai ter esse primeiro gostinho. Eu tenho prazer de acompanhar você nesse processo. O desafio Day Trade em um clique foi meticulosamente preparado e dividido em 4 aulas. Nessas 4 aulas eu vou te mostrar um método, como você operar no mercado financeiro de forma muito clara. Nessa primeira aula, eu vou te ensinar a estratégia Razor FX. Eu não vou me aprofundar sobre o gerenciamento de risco nessa aula. Mas nessa aula você vai sair daqui com um mapa claro para você atuar a partir de amanhã. Inclusive, para você que está aqui nessa live, você vai receber um PDF com o plano de trading exato para você comprar, vender de acordo com a estratégia a partir de amanhã. Você vai ter total clareza sobre como se posicionar. Então, a aula 1 é a explicação da estratégia de forma muito simples, muito objetiva, mas muito eficiente. Na aula 2 eu vou te ensinar o gerenciamento de risco. Você vai ver que o robô semiautomático ele tem uma gestão de risco completamente diferente. Mas eu quero que você participe da segunda aula, porque lá eu vou te ensinar a fundamentação por trás da estratégia Razor FX. E você vai entender exatamente por que o robô atua como que ele atua. Existe uma inteligência muito preparada e muito refinada e testada dentro do robô. Então a primeira aula, a estratégia Razor FX. Na segunda aula, eu vou te ensinar o gerenciamento por trás do robô. Na terceira aula, eu vou te trazer uma mudança de perspectiva a respeito de fazer day trade de forma geral. Infelizmente, hoje, o trader de varejo, quando ele chega no mercado, ele tenta fazer day trade da mesma forma como se fazia day trade há 30 anos atrás, de forma totalmente manual. E isso não é necessário nos dias de hoje. Eu quero trazer uma mudança de perspectiva para você. E na quarta aula eu vou te falar do day trade do futuro, onde você vai conseguir juntar as informações de conhecimento aprofundado a respeito do mercado, somado a ferramentas de alta performance que vão te dar a melhor oportunidade de você ser bem-sucedido no mercado financeiro. Na sexta-feira eu te mandei um e-mail para você baixar as 2 ferramentas. É muito importante, já te falei isso e vou falar de novo. É importante que você baixe as ferramentas, baixe a plataforma, tem um tutorial nesse e-mail que te explica exatamente como fazer isso. Baixa tudo, abre uma conta demo e se prepara para operar a partir de amanhã, ok? Então, isso é muito importante, esse passo não pula. Se você não fez isso ainda, ao final dessa aula, eu quero recomendar que você faça. E entre esses 2 arquivos que eu te mandei, um deles é um indicador. E ele é absolutamente amigável para o trader iniciante. Por quê? Porque ele te dá a entrada exata no mercado, de acordo com a estratégia e junto com o funcionamento do robô. Esse indicador ele é amigável para o trader iniciante porque ele chama a sua atenção. Ele tem uma alerta sonora
ele muda a cor do candle, ele coloca uma seta que te mostra exatamente a compra e a venda, e ele aparece uma janela pop-up na sua tela, na sua plataforma, para te avisar que existe uma operação. Dessa forma, você sabe exatamente quando comprar ou vender no mercado. Só para você entender um pouco, eu levei 5 anos para desenvolver os cálculos e testar isso, porque não basta apenas desenvolver os cálculos. Eu levei 5 anos para desenvolver os cálculos, para colocar toda a inteligência dentro de um indicador através de programação. Contratei um programador que fez isso de forma exaustiva comigo e testar tudo isso de forma prática no mercado junto comigo e com os meus alunos. E agora eu quero convidar você para conhecer a estratégia Razor FX que você vai poder aplicar a partir de amanhã. Você pode aplicar a partir de hoje, mas dentro da estratégia que eu vou te mostrar, a janela horária é muito importante. E nessa aula nós vamos falar de alguns temas. O plano de trading exato, inclusive você vai receber por e-mail um PDF explicando exatamente o passo a passo de como operar essa estratégia. Nós vamos falar da janela horária para você operar com essa estratégia, você vai ver que é pouco tempo e como o indicador ele foi preparado para chamar a sua atenção, portanto é muito fácil operar com essa estratégia. Eu vou te falar da importância das notícias, e você analisar o calendário econômico, o gatilho da estratégia, que é através do indicador, e como que você pode fazer day trade em um clique. E aqui eu quero falar um pouquinho a respeito do plano de trading. Todos os traders consistentes têm um plano de trading organizado, sistematizado, onde eles sabem exatamente a hora de comprar ou de vender. Eles entendem o gerenciamento de risco, eles sabem exatamente como se comportar quando as coisas não saem da forma que foi planejada. Gerenciamento de risco é a aplicação de técnicas para proteger o seu capital quando você está errado. Às vezes você acha que o mercado vai subir e ele cai. Isso acontece o tempo todo. E você, como trader, precisa estar preparado psicologicamente para isso e também em termos de gerenciamento de risco. Para isso, tudo isso tem que estar muito claro dentro do seu plano de trading. A estratégia Razor FX foi pensada para funcionar nesses horários, das 9 às 11 da manhã, no horário de Brasília, ou das 14 às 16, no horário da plataforma da Active Trades. Com os meus alunos, eu também opero a abertura de Londres, e está tudo bem. Mas nesse momento, dentro do desafio Day Trade em um clique, eu quero convidar você para operar nesse horário, das 9 às 11 da manhã, no horário de Brasília. Eu também uso um indicador que ele me mostra exatamente essa janela na plataforma. E você vai ver tudo isso daqui a pouco no MetaTrader 5. Mas o que você precisa ter em mente nesse momento? Esse é o horário de operação onde você vai sentar para operar, das 9 às 11 da manhã. Se você quiser testar em outros horários, está tudo bem, não tem problema, tá? Eu só recomendo que você faça isso, pelo menos durante essa semana, em conta demo, para você ver como é que tudo funciona. Não queime essa etapa de testar uma estratégia antes. Você, como trader, precisa estar muito atento às notícias do mercado financeiro. É por isso que todos os dias, antes de começar qualquer sessão de operações ao vivo com os meus alunos, eu olho o calendário econômico para ver se não tem notícia importante para aquele dia. Mas diferente daquilo que se fala, eu não olho para notícias de 3 estrelas ou de alto impacto. O que me interessa são decisão de taxa de juros, principalmente para a moeda que eu vou operar, ou para ver se existe feriado, se tem feriado naquele dia nos Estados Unidos. Vou te falar uma coisa, quando é feriado nos Estados Unidos é melhor você não operar, porque a volatilidade fica muito baixa. Quando tem decisão de taxa de juros, por exemplo, imagina que tem uma decisão de taxa de juros para o dólar canadense. Bom, nesse dia eu não vou operar os pares de moeda que tem o dólar canadense. Se tem uma decisão de taxa de juros para o euro, bom, nesse dia eu não vou operar os pares que tenha o euro como uma de suas moedas. Porém, quando tem decisão de taxa de juros para o dólar americano, eu não opero. Basicamente, só para você entender o que eu faço em termos de notícias. Se tem notícia de taxa de juros, eu não opero aquele par. Se tem notícia de taxa de juros para o dólar, eu não opero aquele dia em par nenhum. Se tem feriado nos Estados Unidos, eu não opero aquele dia em par nenhum. É o dia de folga que eu fico, enfim, vou fazer outras coisas e não opero no mercado. E aqui, de forma muito simples, eu quero te mostrar o gatilho da estratégia. O gatilho acontece quando nós temos um sinal do Razor FX, do indicador Razor FX. Esse indicador, ele muda a cor do candle, ele te dá uma alerta sonora, ele te mostra uma janelinha pop-up na sua plataforma e ele também coloca uma seta apontando para cima ou para baixo. Isso faz com que é um indicador extremamente amigável para você que está começando no mercado financeiro. De forma geral, o que você precisa fazer é, dentro da janela horária das 9 às 11 horas da manhã, no horário de Brasília,
você precisa, nos pares de moeda que você for operar, você precisa aguardar que apareça uma setinha de acordo com esses critérios. Vou te mostrar tudo isso na prática e eu quero que você faça o teste aí. Não tenha medo, por isso que eu recomendo muito que você teste isso em conta demo. Toda a parte de gestão de risco fica por conta do robô, o EA Razor FX. Como uma forma de precaução, eu configurei essa versão, que é a versão demo do robô, para que ele abra apenas lote de 0.01. Por quê? Isso é uma forma de você estar protegido também. Mas aqui já vai dar para você ver exatamente o gerenciamento de risco. O que você precisa fazer quando o indicador te mostrar uma seta e mudar a cor do candle e todos os parâmetros do sinal. Você precisa apertar no botão de compra ou no botão de venda. Só isso. Importante, você não pode fechar a plataforma enquanto tiver a operação, não pode desligar o computador, porque basicamente quem vai fazer a gestão dessa operação é o robô. Então você precisa estar atento a isso, porque se você desliga a plataforma ou desliga o computador, basicamente o robô não tem como gerenciar essa operação. Então abriu uma operação, deixa a plataforma aberta e o robô vai fazer toda a gestão da sua operação. Na prática vai acontecer mais ou menos assim. Quando acontecer um sinal, nós vamos ter esse cenário. Nós temos aqui um cenário onde mudou a cor do candle, apareceu uma seta, e aqui, é claro, é uma imagem, mas ele emite um alerta sonoro e coloca uma janela pop-up. O que você precisa fazer? Como isso foi um sinal de compra, você precisa vir aqui e apertar no botão de compra no robô. Apenas isso. Essa parte, essa janela aqui em cima é o robô e o indicador ele mostra direto nos candles. Vou te mostrar tudo isso agora na plataforma para você ver na prática como que funciona. Na prática você vai fazer o quê? Quando o indicador te der um sinal, como de fato foi aqui, você vai apertar o botão de compra ou o botão de venda se for uma seta para baixo. Então, por exemplo, aqui nós temos um cenário. Você recebeu exatamente esse template para você instalar na sua plataforma. E esse template, ele tem esse retângulo aqui, que basicamente é um indicador que mostra para você o horário das 14 às 16 horas no horário da Active Trades, que é das 9 às 11 da manhã aqui no horário de Brasília. O que você precisa fazer na prática para você testar? Você precisa olhar que aconteça algum sinal dentro desse retângulo verde. Uma coisa, o sinal aconteceu antes. Esse sinal não é seu, não te pertence, está fora da estratégia. O sinal aconteceu depois, não é seu, não te pertence. O que você precisa fazer então? Sentar para operar das 9 às 11 horas da manhã no horário de Brasília, coloca o template e você vai acompanhar e ver se acontece algum sinal. Que pares de moedas que você pode operar? EURUSD, o SDJPY, o SDCAD, principalmente os majors, pode operar qualquer um deles, tá? Ah, Diógenes, eu quero testar no ouro. Bom, esse sistema não foi desenvolvido para operar em outros ativos, como ouro, por exemplo. Mas você pode fazer um teste aí na sua conta demo. Aqui nós temos um exemplo de um par de moedas que ele não deu nenhum sinal durante a janela horária. Ele ficou lateralizado e o indicador não encontrou nenhum sinal, nenhum critério que nos desse uma oportunidade de compra ou de venda. O que nós vamos fazer? Nada. Não tem sinal, não operamos. Durante a janela horária não aconteceu nada. O que nós fazemos? Nada. É muito importante que você tenha a disciplina para seguir os sinais, todos os sinais que acontecerem, mas não seguir nenhum sinal fora. Aconteceu um sinal antes, não opera. Aconteceu um sinal depois, não opera. Uma vez que você abriu a operação, você precisa manter a plataforma aberta e o computador ligado. Porque, basicamente, é o robô quem faz toda a gestão de risco dessa operação para você. É por isso que se chama Desafio Day Trade em um clique, porque você vai fazer o quê? Vai apenas apertar o botão de compra, o botão de venda, quando acontecer o sinal, dentro da janela horária, em dias que não tenha notícia importante de taxa de juros ou que seja feriado nos Estados Unidos, e depois você deixa o robô fazer toda a gestão dessa operação para você. Não se preocupe porque você vai receber um e-mail com o plano de trading escrito em um PDF com todos os passos exatos para você operar. Amanhã, às 9 horas da manhã, você vai operar ao vivo comigo essa estratégia. Eu quero convidar você para estar ao vivo comigo no meu canal no YouTube, onde você vai ver exatamente eu monitorando as operações e operando, comprando e vendendo ao vivo com você. Você vai ver na prática como que tudo funciona. E o melhor, você vai poder ver esses resultados sendo gerados aí na sua própria conta. Agora, eu preciso dizer para você que as aulas do Desafio Day Trade em um clique, e essa é apenas a primeira aula, elas constituem
um todo muito maior. Esse aqui é apenas o primeiro passo rumo à consistência, onde você vai aprender que é possível ser consistente fazendo day trade com apenas um clique, através do uso de ferramentas avançadas. Só que o caminho não para por aqui, existe um processo de evolução. Nesse momento, você não entende ainda como que funciona a gestão de risco. A gente vai falar isso na nossa próxima aula. Agora eu preciso dizer uma coisa para você. O caminho fácil no mercado financeiro geralmente não leva a lugar nenhum. Agora eu preciso dizer uma coisa para você. O caminho da consistência, ele passa pelo aprendizado. Eu estou disponibilizando as ferramentas do desafio Day Trade em um clique, que é o indicador mais o robô, mais essa aula e mais o plano de trading, é um mapa da consistência, o mapa da estratégia Razor FX. Eu estou disponibilizando para que você teste e você veja na prática. Porém, não basta isso, é importante que você entenda o que tem por trás. Por que que a estratégia funciona dessa forma? Por que que o gerenciamento de risco ele é feito através de entradas fracionadas? Existe uma lógica por trás e você precisa entender isso. Porém, o caminho é muito longo. Por quê? Quando você está operando no mercado financeiro, você precisa entender por que que você se comporta de uma determinada forma. E mais importante, você precisa entender quais são os dados estatísticos, como é que funciona essa estratégia, qual que é a taxa de acerto, qual que é o drawdown máximo ao longo do tempo, como que é pensado o gerenciamento de risco de forma geral. Tudo isso é da mais alta importância, a gente vai aprender isso ao longo dos próximos dias. Mas é importante que você entenda que o próprio desafio Day Trade em um clique é apenas o começo de uma caminhada rumo à consistência para você. Na nossa próxima aula eu vou falar sobre gerenciamento de risco. E se você ficar assustado com o robô porque ele tem uma gestão de risco diferente, não se preocupa, apenas vem participar comigo, você vai entender na prática como que funciona. Eu vou te trazer um conhecimento bastante condensado a respeito de gerenciamento de risco, então fica ligado. E nesse momento eu quero fazer um compromisso com você. Eu quero que você baixe as ferramentas e que você teste. Como eu disse, amanhã você vai operar ao vivo comigo. Você vai ver a minha tela e eu vou te explicar como que eu opero. Mas é importante que você baixe as ferramentas, que você veja na prática como aplicar tudo isso. E você vai gerar o resultado. Esse é o meu compromisso, porque eu estarei exposto junto com você. Vou te mostrar exatamente como funciona e eu vou responder as suas dúvidas ao vivo amanhã. E essa é uma oportunidade única de você testar uma das ferramentas que eu venho desenvolvendo ao longo dos anos e que representa o nível mais alto de conhecimento que eu tenho sobre gerenciamento de risco. O que você precisa fazer agora? Se você ainda não fez, você precisa baixar a plataforma MetaTrader 5, instalar as ferramentas, abrir uma conta demo e testar. Esteja preparado porque amanhã, um pouco antes das 9 horas da manhã, eu vou te mandar um e-mail com o link. Também essa live já está programada no meu canal no YouTube para você entrar e participar comigo. Mas de nada adianta eu te trazer essa aula, essas ferramentas avançadas, se você não aplicar isso na prática. Então, essa é a sua parte do compromisso. Eu tenho certeza que isso vai mudar para sempre os teus resultados no mercado financeiro. Então anota aí, quarta-feira nós vamos falar sobre gerenciamento de risco. E amanhã nós temos uma live de trading ao vivo, onde você vai poder tirar suas dúvidas e aplicar verdadeiramente a estratégia Razor FX e ver na prática como que funciona. Eu quero agradecer você por ter chegado até o final dessa aula. Qualquer dúvida, eu estou à sua disposição. Venha participar comigo da live amanhã. Seja disciplinado sempre. A gente se vê amanhã na live, às 9 horas da manhã, e na quarta-feira, uma aula específica sobre gerenciamento de risco. Um forte abraço, seja disciplinado sempre e até mais.